Existe uma pergunta que parece ficção científica, mas talvez seja só o futuro chegando mais cedo. E se um dia a mobilidade não depender mais de volante, guidão ou acelerador? E se a máquina entender o corpo antes mesmo do comando virar movimento? Hoje eu percorri 126,7 quilômetros em uma roda só. Mas essa viagem me fez pensar em algo muito maior. Talvez o futuro da humanidade não esteja apenas em criar máquinas. Talvez seja se integrar a elas. Quando você olha para um monociclo elétrico, parece simples. Uma roda, uma bateria, um motor, alguns sensores. Mas, na prática, isso aqui já é uma forma primitiva de integração homem-máquina. Eu inclino o corpo, o sistema interpreta. O motor responde e o deslocamento acontece. Não existe acelerador na mão, não existe pedal, existe intenção. E talvez essa seja a palavra mais importante para entender o futuro: intenção. Hoje, tecnologias como inteligência artificial, sensores, algoritmos e interfaces cérebro-máquina ainda parecem distantes para muita gente, mas elas já existem. A Neuralink, por exemplo, trabalha com interfaces cérebro-computador capazes de traduzir sinais neurais em comandos digitais, em estudos clínicos voltados principalmente para pessoas com paralisia. Ainda estamos falando de controlar veículos, ainda não estamos, falando de controlar veículos urbanos com o pensamento. Mas estamos falando de um princípio poderoso, o cérebro gerando intenção. E um sistema externo transformando essa intenção em ação. E quando você está em cima de uma única roda, isso começa a fazer sentido de um jeito diferente. Porque o monociclo não é pilotando como uma moto. Ele é sentido. Você pensa em avançar, inclina o corpo e ele vai. Você pensa em reduzir, corrige o peso e ele entende. Não é o cérebro direto na máquina, ainda não, mas já é o corpo inteiro funcionando como uma interface. Durante essa viagem, eu passei por 5 cidades do litoral capixaba. De dia, com sol forte, depois no pôr do sol, e no final, já à noite. Foram 126,7 quilômetros. E quanto mais a estrada avançava, mais eu percebia uma coisa: o futuro da mobilidade talvez não seja apenas mais velocidade,
talvez seja mais conexão. Conexão entre corpo, máquina, inteligência artificial, energia e ambiente. Hoje o monociclo usa sensores para se equilibrar. Ajusta o motor centenas de vezes por segundo. Lê inclinação, corrige movimento, entrega torque, protege contra falhas. Mas imagine quando for integrado a sistemas ainda mais inteligentes. Uma IA entendendo o seu padrão de pilotagem, prevendo riscos, ajustando a resposta do motor, lendo o terreno, calculando a autonomia real, corrigindo limites antes do erro acontecer. Isso não é magia, é a direção natural da tecnologia. Em uma cidade comum, o trânsito ainda parece preso ao século passado. Carros grandes, espaço desperdiçado, congestionamento, barulho, poluição. Mas ao mesmo tempo, existe uma revolução silenciosa acontecendo. Veículos elétricos pequenos, mobilidade individual, baterias melhores, sensores melhores, IA embarcada. E pessoas começando a perceber que talvez não precisem de 2 toneladas de metal para mover um único corpo. De luz e da luz escuridão. Eu não caio no engano, não caio na armadilha. A palavra é a luz que revela a trilha. Cristo é o centro, não preciso de show. Foi na 4ª cidade que precisei parar. A recarga era obrigatória. Esse foi o ponto de apoio que tornou a missão possível. E isso mostra outra parte do futuro. Não basta ter veículo, é preciso ter rede, energia disponível, pontos de apoio, infraestrutura. A mobilidade do futuro não será só sobre máquinas melhores, será sobre cidades mais inteligentes. Quando o sol começou a baixar, a viagem ganhou outra dimensão. A luz mudou, o vento mudou, a estrada mudou. E eu comecei a pensar. Por milhares de anos, o ser humano usou ferramentas. Depois criou máquinas. Agora estamos entrando em uma nova fase. Máquinas que aprendem, sistemas que interpretam.
dispositivos que podem conversar com o corpo e talvez, em algum momento, com o próprio cérebro. A pergunta deixa de ser "isso é possível?" e passa a ser "como vamos usar isso com responsabilidade?" Porque integrar homem e máquina não é só uma fantasia futurística. É também uma discussão ética. Quem controla os dados? Quem define os limites? O que acontece quando a IA conhece nossos padrões melhor que nós mesmos? E se um veículo souber que você está cansado antes de você admitir? Ele deve reduzir a velocidade? Ele deve te alertar? Ele deve impedir uma decisão perigosa? Gente, o futuro da mobilidade pode ser incrível, mas ele precisa ser humano. Quando a noite chegou, tudo ficou mais real. A paisagem desapareceu. O que sobrou foi foco, luz, asfalto, a próxima curva, próximo metro. E talvez seja isso que mais me impressiona nessa tecnologia. Ela parece futurista, mas exige presença total. Quanto mais avançado a máquina fica, mais responsabilidade o ser humano precisa ter. No final, ficaram os números: 126,7 quilômetros, 5 cidades, uma recarga, uma única rota. Mas a pergunta continuou comigo: e se isso for apenas o começo? E se o futuro da mobilidade não estiver apenas nas ruas, mas na conexão direta entre cérebro, máquina e inteligência artificial? Talvez a próxima revolução não seja andar mais rápido. Talvez seja sentir que a máquina virou extensão do corpo. E talvez o futuro já tenha começado.